Olá, 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 como está você? Por que será que tem pessoas que riem com tanta facilidade? E por que será que outras, assim como eu, têm um desafio maior quando o assunto é risada? E mais, será que historicamente o riso foi retirado das crianças? As crianças que riam tanto desaprenderam enquanto cresciam. Por que será que a personalidade que vai se constituindo, ela contribui para que aquele riso espontâneo do bebê e da criança vão se perdendo ao longo dos anos? Já parou para pensar sobre isso? Então, se esse assunto já começou intrigando você, assim como chama a minha atenção também, o convite é para que você permaneça aí nessa conversa, ela será breve. E a ideia é justamente pensarmos sobre essas questões acerca do riso e dos diferentes tipos de personalidade que existem, né? Hoje, especificamente, eu vou dirigir esse raciocínio, essa reflexão, para a mulher ou para a mãe, mulher que pode ser mãe ou não, mas é justamente voltando para esse público. Então, você que está aí, permaneça e vamos lá. A Edna, a Marcinha, quem mais já esteve ali, Paloma, sejam bem-vindas, tá? E enquanto isso, envia aí esse aviãozinho, chama mais pessoas para estar aqui nessa conversa, seja bem-vinda. Vamos refletir sobre essas questões acerca do riso. Bom, então eu tenho falado aqui nesse perfil sobre tipos de personalidade no Enneagrama. Olá, Michele, seja bem-vinda, Elaine. Quem tiver acesso a esse conteúdo depois da transmissão ao vivo, escreve também nos comentários de onde que você escuta ou de onde que você assiste, ok? Vamos lá então. Eu tenho falado sobre tríades práticas, emocionais, racionais à luz do Enneagrama. Se esse assunto é novidade para você, o convite é que você veja outros conteúdos no canal Agir Consciente no YouTube, tem bastante material, tem uma playlist lá só sobre esse assunto, eu garanto que vale a pena. Bom, então hoje a ideia é falar sobre essa mulher, né? Qual que é a característica dela e onde que o riso pode contribuir. A Edna já está dizendo ali que ela assiste de Ribeirão Preto, em São Paulo. A Edna é uma querida. Vamos começar aqui com a tríade dos práticos, dos instintivos. O 8, a mulher, a mãe 8, ela é uma mulher protetora, naturalmente, né? Lembra que quando eu falei desse tipo de personalidade, só ajustando aqui um pouco, quando eu falei desse tipo de personalidade, eu falei que é aquele que é prático, que sai para fazer, que lidera pessoas, mas que também protege. Tá? Então essa mulher, especialmente a mulher, ela destaca-se muito por essa proteção. É possível que essa mulher, ao fazer uma inscrição de um curso para ela queira fazer para uma irmã, para uma filha, independente se a pessoa quer ou não fazer aquele curso, sabe? Eu dei o exemplo do curso, mas pode ser um trabalho, até porque eles são práticos, né? Essa turma aí é muito mais da turma do pega para fazer mesmo, né? Então essa mãe, ela é muito protetora. Até aí está tudo bem ela ser protetora. Então, o convite para essa mulher protetora é que ela tenha pausas nesse excesso de proteção, lembrando que é aquela mãe que pega e faz e coloca todos para fazer e põe... Essa mãe, é esse movimento, é aquela que sente no corpo, sente na barriga, como eu já disse aqui outras vezes, né? Sente nas vísceras, no corpo mesmo. Então, essa é uma mulher protetora, que é a mulher do tipo 8. A mulher do tipo 9 é uma mãe ou uma mulher amorosa. Lembra quando eu falei dessa personalidade? É aquela que é chamada até de indolente, que desliga,
que na personalidade é um tanto até pirracenta. No caso, em sendo mãe, especialmente, e em sendo mulher, ela é amorosa. Então, nesse amor que ela, apesar de não demonstrar tanto, mas que ela entrega, as pausas para o riso também são interessantes, né? Dá vontade aqui de convidar vocês para rirmos, né? Mas falar em convidar, fica aí o convite. Nós temos clubes do riso online. São pessoas que se encontram por plataforma de vídeo para rirem juntas, né? Então, essa mãe, essa mulher da qual eu falo aqui também está convidada para rir, para rir mais, né? E rir faz com que a vida seja mais leve, mesmo essa mulher sendo tão ocupada. A Paloma assiste de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. Terra querida, terra amada. Vamos lá. Fechando aí essa tríade dos práticos, tem a mãe do tipo 1, lá das personalidades do Eneagrama. Essa mãe é uma mãe professora. Toda mãe tipo 1 é professora? Não, é porque essa aqui é aquela que faz tudo certinho e quer que os filhos, que as pessoas com quem ela convive também façam tudo certinho. Então, mesmo ela não sendo professora, ela acaba desempenhando esse papel de querer ensinar para todos como é que faz tudo bem certinho, como é que arruma os talheres na gaveta, tudo bem certinho, como é que arruma as cuecas lá dentro da gaveta do armário no quarto e por aí vai, né? E aí a Edna contribuindo aí, dizendo que a mãe dando a ela a oportunidade de ficar bem consigo. É exatamente, essas pausas, esses risos, é a oportunidade de estar bem consigo mesmo. E eu tenho insistido aqui nesses aspectos, justamente trazendo essa possibilidade de leveza. Porque falar da mulher, especialmente falar da mulher mãe, não precisa nem dizer que ela é muito ocupada. Porque é evidente, é óbvio, né? Então eu não insisto nessa questão de dizer que ela é ocupada, porque isso já é claro. Agora eu trago a possibilidade de ela viver de maneira leve, mesmo no meio dessa ocupação toda que ela encara no dia a dia. Então, que tal essa mãe professora, mesmo não sendo professora, ela é aquela que quer ensinar a todos como é que faz tudo corretamente. O risco de ela adoecer é muito grande, porque além de ela ser certinha, ela quer que todos sejam certinhos, que sejam ensinados, sejam educados. E nem sempre funciona dessa forma. Então, ela é aquela mãe que lá fora ela se dá muito bem, ela vai engolindo tudo que vai acontecendo, porque ela precisa ser uma pessoa muito correta, e quando chega em casa ela estoura. Lembra que eu falei aqui outro dia que ela é aquela que a maior prova de amor dela é brigar. A briga dela é uma prova de amor, porque ela briga com quem ela mais ama. Aquele tapete fora do lugar é motivo para ela descarregar toda a ira que ela não pôde jogar para fora, não pôde vomitar lá no trabalho, no ônibus, quando estava muito cheio, quando o ônibus atrasou e tal. Então ela é essa mãe professora. Fecho aqui a tríade dos práticos, dos que pegam para fazer, e eu começo agora a falar dos emocionais. São 3 tipos emocionais, lembram? A mãe cuidadora é a mãe tipo 2. Lembra que eu falei do 2? É aquele que você está com vontade de um cafezinho ou de um chá bem quentinho naquele dia frio. Você nem pensou ainda, ou pensou somente, mas nem falou. E o café já chega para você e o chá também. Então é essa pessoa que por natureza ela é cuidadora. É claro que tem toda uma intenção aí por trás. Essa turma que eu estou falando agora, ela espera a atenção da outra pessoa. Então, essa mãe aí, essa mulher, é uma mãe cuidadora em excesso, porque se ela já é cuidadora das pessoas em geral, com as pessoas que ela ama, com cônjuge, filhos, ela é mais cuidadora ainda. Só que tem uma questão aí, que é uma necessidade de atenção, e é também uma esperança de que a outra pessoa cuide dela. E aí, de novo, eu vou repetir, eu já falei isso várias vezes.
Geralmente isso não acontece, e aí ela se frustra. E de tanto se frustrar e frustrar novamente, pode acontecer de ela querer, em algum momento, denegrir a imagem da outra pessoa. Porque ela foi frustrando, foi se adoecendo de tanto esperar esse afeto, esse carinho e não recebeu. Ou, melhor, ela até recebe, ela pode até receber, mas não é suficiente e não será, porque ela tem um vazio aí que vem lá da infância. Então essas dores, elas vêm lá da infância. Ok, você que está aí, ainda dá tempo de você encaminhar esse aviãozinho aí para ter mais pessoas aqui ao vivo assistindo. Continuando então nessa turma aí dos emocionais, a mãe tipo 3, lembra quando eu falei do 3? O 3 é aquele que busca a atenção pelo trabalho. Ele pode até não amar o que ele faz, mas ele ama a atenção e o reconhecimento. Então, por querer tanto essa atenção e esse reconhecimento, ele trabalha, trabalha e trabalha. Então, essa mulher, imagina, vai ter uma dupla, uma tripla jornada aí na busca desse reconhecimento pelo trabalho. Se ela está no serviço formal, ela é das melhores profissionais, só que ela sofre muito com isso. Ela adoece até, né? Porque ela tem todo esse a fazer lá fora, fazer bem feito, e dentro de casa ela tem jornadas acumuladas aí. Então, de novo, o riso pode ser, sim, colaborador dessa mãe, aí, sob a luz do Eneagrama, dessa mãe, dessa mulher que é até chamada de Mulher Maravilha ou de Mãe Maravilha. Porque ela trabalha tanto e ela faz tudo tão bem feito, de novo, esperando ter o reconhecimento, esperando ter essa atenção das pessoas com as quais elas convivem, que geralmente não vem, ou muito menos não vem naquela intensidade que a pessoa espera. Finalizando aí a turma dos emocionais, dessa tríade dos emocionais, eu me refiro à mãe do tipo 4, que é a mãe ou a mulher criativa. Lembra quando eu falei dessa personalidade, eu disse que é a mais emocional dos emocionais. É aquela mãe que apaixona pelo personagem do filme, que pega o sofrimento do vizinho para ela, porque ela quer concorrer dentre os que sofrem, ela é a que mais sofre. Agora pensa o quanto que o riso certamente contribuiria com essa mulher, se ela fizesse pausas no dia para rir. Como assim, Fátima? Se ela está triste, ela está adoecida, ela vai rir? Com motivo para rir? Possivelmente não. Mas se ela entregar o riso ao acaso, se ela rir como exercício físico, certamente essa mulher que é chamada aí de criativa especialmente no que tange às emoções, é aquela que faz drama, é aquela que diz, por exemplo, assim, vocês esperem, deixa quando eu morrer para vocês verem como é que vai ser aqui nessa casa. É aquela que diz, por exemplo, assim, desse jeito você me mata, né? Com tanta... Percebe? É essa mulher que está sempre, entre aspas, chantageando, que está sempre deixando exalar de si, deixando fluir de si essa emoção exagerada. É aquela que com o cônjuge faz drama, que se tiver um fim de relacionamento, ela sofre exageradamente. Então essa é a mulher que, à luz do Eneagrama, é a personalidade 4. Lembrando, pessoal, nós estamos falando de personalidade, tá? A essência é maravilhosa, a essência é outra conversa, tá? Não só do 4, mas de todas as outras personalidades. Então, de novo, o riso se torna necessário nesses ambientes, nessas vidas, onde essa mulher está ali convivendo com seus familiares e com a sociedade em geral. E agora, já para finalizar, eu trago para você a tríade, vamos falar um pouco, só retomando do que eu já tinha dito, sobre os racionais. É aquela turma que está mais aqui, na razão. Eu estou sempre fazendo esse paralelo com o riso, porque eu vejo como tão importante a pessoa ter essa clareza de que sim, além de fazer o exercício físico na academia para as outras partes do corpo,
o riso pode ser exercitado aqui também, como uma outra manobra de treinamento, tá? Como, ao invés de levantar peso também, no caso, levanta peso lá na academia, e no clube do riso, você abre aquele bocão e ri, simplesmente assim, sem ter vontade, mesmo estando de luto, mesmo estando triste. E aí tem toda uma série de benefícios, eu volto aqui depois para falar especificamente desses benefícios. Hoje eu estou falando dessa mulher e dessa mãe, e de quanto que, se ela for uma frequentadora dos clubes do riso online, se ela praticar o riso em casa, mesmo sozinha, mesmo diante do espelho, se ela rir pelo menos 10 a 15 minutos por dia, eu garanto que essa mulher viverá bem mais levemente. Então, essa mãe aí da tríade dos racionais, que tem um número aí, né? A gente sabe que no Enneagrama tem alguns números, essa mulher tipo 5, ela é tida como a mulher inteligente, a mãe inteligente, porque ela é a mais racional dos racionais. Ela é aquela que está totalmente aqui, ó, na mente. Tem até uma metáfora que eu já falei um pouco dela aqui, que é assim, ó, imagina uma muralha de um forte, assim, uma muralha de um castelo. Lá dentro tem um castelo. Naquele castelo tem 3 torres. No meio daquelas 3 torres tem uma torre mais alta ali no meio das 3 torres, veja bem. E lá no alto dessa torre mais alta tem uma janelinha. Então imagina aí essa cena. Uma torre bem alta, lá tem uma janela. Ao redor dessa torre mais alta tem 3 torres cercando-a e que estão no centro de um castelo e que esse castelo está envolto de uma muralha. Pois bem, lá no alto dessa janelinha, nessa metáfora que eu falei da torre mais alta, está a mulher tipo 5. Ela é aquela que observa a tudo e a todos. É como se ela estivesse lá no alto da torre do castelo, observando a todos. E ela é a mulher que lê, é a mulher que estuda, é a mulher que quer também que a prole estuda, que se queixa se o cônjuge não a acompanha nessa jornada aí do conhecimento e do autoconhecimento. Então imagina o quanto que essa mulher possivelmente sofra. Porque as outras pessoas podem ser de personalidades diferentes. Pode ser, por exemplo, aquela indolente, aquela mais, entre aspas, pirracenta. Lembra que eu falei de um dos eneatipos lá do prático? Tem esse perfil. E essa mulher, certamente, tendo a prática do riso, ela possivelmente vivesse de uma maneira mais leve, certo? Agora, já praticamente finalizando, eu falo de uma mãe preocupada. Nos números aí do Enneagrama, ela é uma personalidade tipo 6. É aquela mãe que se preocupa com tudo e com todos. Lembra quando eu falei dessa pessoa, da tipo 6? Eu falei que é aquela que, se for andar de avião, ela acha que o avião vai cair. Então, essa mulher aqui é aquela que, quando o cônjuge sai para o trabalho ou quando o filho vai para a escola, ela acha que o que de pior que tiver que acontecer, vai acontecer com esse filho e com esse cônjuge. E se é ela própria que sai de casa para trabalhar, além de trabalhar em casa, é provável que ela, tanto dentro quanto fora de casa, esteja o tempo todo prevendo que algo de pior pode acontecer. Então imagina o peso que carrega esta mulher. Essa mãe, mais ainda, né? Imagina quanto de leveza ela atribuiria a si própria se ela risse mais, né? E aí a Silvana está lembrando que isso é sofrimento diário, e de fato é. Então, que hora que essa pessoa vai... Ela não vai se livrar disso, possivelmente, tão fácil. A menos que ela enveredar por esse caminho do autoconhecimento, que você inclusive busca quando está aqui tendo acesso a esse conteúdo, e vá ampliando essa consciência, vai ampliando essa visão, ela vai enxergando o mundo de outras maneiras, ela vê que tem outras possibilidades, que sim, ela pode até continuar
tendo esses pensamentos de que pode dar errado, de que o filho não vai passar no vestibular, essas coisas. Mas ela precisa, inclusive, e eu sugiro que ela tenha momentos de autocuidado, que ela seja aquela pessoa que, por exemplo, se junte a outras pessoas para rir, por que não? E você que está aí assistindo ao vivo, ou que assistir ou ouvir esse conteúdo depois, o que é isso mesmo, Fátima Araújo, de Clube do Riso Online? Me chama aí nos comentários. Manda um direct aqui no Instagram ou comente aí onde você tiver acesso a esse conteúdo depois, que eu te encaminho para um Clube do Riso. E eu estou sempre realizando workshops, estou sempre realizando ações nesse sentido para que você saiba mais sobre o assunto e tenha o riso como exercício físico. Tudo bem? Eu vou finalizar agora falando desse último tipo de personalidade aqui da tríade dos racionais, que nos números lá do Enneagrama ele é o de número 7, que é chamada aqui de mulher divertida ou mãe divertida. Lembra que o 7 é aquele que eu falei há alguns dias, que é a pessoa que, de repente, conta uma piada sem graça. A Paloma está falando que precisa de um grupo de riso. Paloma, me chama aí no direct do Instagram. Na hora que terminar aqui, eu te encaminho sim para um grupo e eu te chamo depois também para participar de um workshop e saber mais a respeito. Tem milhares de clubes do riso aí espalhados pelo mundo. Tem yoga do riso em 116 países. Olha isso, gente. 116 países. Foi criada em 1995 por um médico indiano chamado Madan Kataria e a esposa dele, que é professora de yoga. Então, assim, eu garanto para você que no Brasil está assim, aumentando cada vez mais o movimento aí da turma que ri como exercício físico. Bom, mas voltando aqui, só para fechar esse raciocínio, é da mãe divertida. A mãe divertida é aquela que, no geral, é uma pessoa que se diverte de tudo e de todos. Que se quer dizer algo e não tem coragem de dizer, ela fala por uma piada, ainda que seja uma piada sem graça. Por que ela faz isso? Ela faz para esconder uma dor da infância que é muito grande. Quem assistiu aqui esse conteúdo quando eu falei, eu disse que é aquela pessoa que possivelmente a mãe teve uma gravidez de risco ou teve um risco de morte no parto, ela pode ter nascido com um cordão umbilical enrolado no pescoço, já sufocando. Ela é aquele feto, aquele bebê, aquela criança que sentiu de perto a morte. Sem saber, ela não sabe, isso é inconsciente, registrou-se no cérebro mais profundo dela essa dor da infância. E como é que ela reage quando adulta? Ela ri. Ela está numa festa, já planejando a próxima festa. Nesse final de semana ela já quer saber e já quer ter a turma, a galera que vai reunir no próximo final de semana, independente de estar ou não em pandemia. Então, essa mulher aqui, ela é chamada de mulher alegre, porque ela está sempre demonstrando essa alegria, só que é uma alegria para esconder um sofrimento, ok? Então é isso, eu vou encerrar por aqui. A vontade aqui é de dar largas risadas com você, mas daqui a pouco já tem um Clube do Riso. Inclusive hoje eu vou liderar, eu estou gravando esse conteúdo no dia 20 de julho de 2021, que é uma terça-feira. Então hoje mesmo eu vou liderar um grupo de risonhos, risonhos e risonhas. A Edna está sempre aí no Clube do Riso, a Paloma está convidada, me chama aí no direct do Instagram, Paloma, depois que terminar aqui essa chamada, que eu já te chamo e te mando o link para você participar. E tem vários horários, em outros dias, outros horários, tanto horários do Brasil quanto de Portugal. Tem uma querida que está aí na turma, que é a Edurnes, ela acabou de mandar umas carinhas ali, que é uma
uma querida mesmo, inclusive está ministrando ações aí de yoga do riso. A Silvana também está falando que quer aprender. Oba, me chama aí no direct que eu já mando vocês e já encaminho para os clubes do riso. Então, é isso aí. Por enquanto, ficamos por aqui. Convido você para daqui a pouco, para em outros horários estarmos aí gargalhando e rindo. E eu vou voltar aqui depois para uma transmissão de risos, tá? Hoje eu precisei falar um pouco desses conceitos, dessa teoria, e em breve nos encontramos por aí. Tudo bem? Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos encerrar aí rindo. De onde você estiver, enquanto eu desligo aqui, vamos rindo, né?